Oi, gente. Vamos lá? Continuação de polaridade de um determinado composto. Não é a ligação, é do composto, tá? Para eu entender o que vem na frente, é bom a gente dar uma revisada nisso aqui. Por exemplo, peguei o ácido clorídrico, emparelhei elétron, mas o que acontece? O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, a eletronegatividade é a avidez que um átomo tem por elétron. Então, o que acontece? O cloro vai atrair os elétrons para perto dele, tá? Então, o que acontece? Se atrair o elétron para perto dele, vai aparecer uma carga negativa aqui e uma carga positiva aqui. Essa setinha é um vetor chamado momento dipolar. O elétron veio para cá, saiu daqui. Então, essa molécula vai apresentar polo. Então, você diz que ela é uma molécula polar, porque existem polos. Vou melhorar. Peguei o gás carbônico, fiz a distribuição eletrônica e tal, esqueci os eletrinhos aqui, tá? Não vou representar todo mundo que dá muito trabalho, tá? Emparelhei os elétrons, uma dupla, tá? Outra dupla, daquilo ali. Agora, o que acontece com o gás carbônico? Tem o oxigênio de um lado e o oxigênio do outro. Então, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, o oxigênio tende a puxar os elétrons a ligação para perto de si. E aqui o oxigênio tende a puxar os elétrons de si. Só que os dois oxigênios são iguais, têm a mesma eletronegatividade. Então, veja bem, a intensidade que o oxigênio puxa o elétron para cá é a mesma que o oxigênio de cá puxa o elétron para cá. Então, o momento dipolar não existe, porque tu tem dois vetores de sentidos opostos e mesma intensidade. Então, esse aqui tende a se anular com esse aqui. Aí a molécula passa a ser uma molécula apolar, não tem polo. Diferente daqui. Tem um momento que é diferente de zero. Aqui não, vai ser zero. Olha de baixo, para tu ter uma ideia. Semelhante ao gás carbônico, só que eu substituí um dos oxigênios por enxofre. Parelho elétrons é a mesma coisa, tá? O que acontece? O oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre. Então o oxigênio tende a puxar os elétrons para perto de si com mais intensidade do que o enxofre. Então aqui vai gerar um momento dipolar pequeno, aqui é maior. Então são vetores agora que não têm a mesma intensidade. Se não tem a mesma intensidade, tu diz que a molécula é polar. Só é apolar quando tem a mesma intensidade de sentidos opostos. Peguei o tetracloreto de carbono, fiz a distribuição eletrônica, e nem botei os elétrons de cloro, só botei um que emparelhou, formou essa ligação aqui. Como é que eu posso saber se ela é polar ou apolar? Como é que eu vou fazer isso aqui? Tem aquela regra do paralelogramo, o cara aprende, para criar um vetor resultante. Então, o cloro é mais eletronegativo, puxa elétron, puxa elétron, puxa elétron, puxa elétron. Então, o cloro vai puxar elétron para cá e puxar elétron para cá. Para eu saber qual é o resultante, tem que somar isso aqui com isso aqui, a regra do paralelogramo. Por lado de cá, tu fez a mesma coisa, os dois são iguais. Então, esse vetor que você tem aqui em cima, tá? É igual a esse, sentidos opostos e mesma intensidade. Então, você diz que a molécula é apolar. Esse anulou com esse. O todo é apolar. Não é como aqui. Aqui aparece o polo. Aqui aparece o polo. Aqui já não vai aparecer polo. Tá? Oh, desculpa, aqui vai aparecer polo. Aqui que não vai aparecer polo. Bom, a água, que é o interessante da água, que está em toda jogada. Emparelhei, sobra dois elétrons. Esse par de elétrons tende a repelir esse par tende a repelir por esse. Então a água fica dessa forma, um desenho que a gente já comentou de 105 graus, tá? Tá a água aqui. Como é que eu posso saber se a água é polar ou apolar? O mesmo esqueminha que eu fiz aqui, tá? Regra do paralelogramo, puxou para cá, olha lá, puxou para cá. O oxigênio mais eletronegativo puxou para cá. Aí eu fecho, tem uma resultante aqui. Mas não tem uma outra nula, como aconteceu aqui. Para anular.
Aqui tem sentidos opostos, nem intensidade. Um corta o outro. Não tem polo. Mas aqui na água não tem, ué. Cadê o outro vetor lá de cá? Não tem, só tem para um lado. Então você diz que a água é uma substância polar. Está aqui o exemplo da bichinha. Foi? Mais ou menos. Isso vai melhorando devagar, tá? Então vamos partir para o nosso próximo quadrinho. Continuar. Agora, eu tinha falado com vocês das ligações intermoleculares. Não é quando um átomo mais se liga ao outro, é quando uma molécula se liga à outra. Existem 3 tipos de ligações intermoleculares, basicamente. Uma chamada de ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Ela só acontece, o hidrogênio tem que estar presente, com o hidrogênio e os 3 átomos mais eletronegativos que tem, que é o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então tem que ter o hidrogênio e flúor, oxigênio e nitrogênio. Com outro elemento não acontece. Hidrogênio e cloro já é outra coisa. Ponte de hidrogênio é só com FON, tá? A outra é dipolo ou dipolo permanente. Ela é semelhante às pontes de hidrogênio, só que sem o FON. A outra é dipolo induzido, dipolo temporário ou forças de London. Só acontece com moléculas que não têm polo, apolares, tá? Quem é mais forte? Os elementos mais eletronegativos. Então as pontes de hidrogênio são ligações mais fortes que a dipolo, que são mais fortes que a força de London. O que é a força? Prende uma molécula na outra. É mais difícil de você romper uma da outra. Então, por exemplo, hidrogênio e flúor. O que acontece? O flúor é mais eletronegativo, puxa os elétrons para cá. Vai criar uma carga negativa aqui, uma positiva aqui. Outra molécula puxou o elétron para cá, uma negativa aqui, uma positiva aqui. Atraiu o elétron, negativa aqui, positiva aqui. Moléculas polares. Só que cargas opostas se atraem. Cargas opostas se atraem. Certo? E assim por diante. Isso daqui é a chamada ponte de hidrogênio. O hidrogênio está servindo de ponte entre 2 átomos muito eletronegativos. É a chamada ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. Certo? Forte, difícil você romper uma molécula da outra. Gruda uma na outra. O ácido fluorídrico não fica claro para você ver, mas o exemplo típico chama-se água. Água. A mesma coisa, gente. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Puxa os elétrons para cá, aparece uma carga negativa aqui, outra positiva aqui, tá? E outra positiva. Ele puxa os elétrons, vai aparecer uma carga negativa, uma positiva, outra positiva. Vai puxar os elétrons, aparece uma outra carga negativa, outra positiva, outra positiva. Aí o que vai acontecer? Igualzinho outro, sinais opostos se atraem. Então veja bem, esse negativo aqui, ó, vai se atrair com esse positivo. Esse negativo aqui, por exemplo, vai se atrair com esse positivo. Certo? Aí, esse positivo aqui vai se atrair com esse negativo, positivo com negativo. Então eles vão se grudar. Então veja bem, cada 3 moléculas de água, elas estariam acopladas uma na outra. Aqui, uma na outra, bem grudadinhas, olha lá, se atraindo, bem grudadinha, 3 moléculas de água. Isso, a água no estado líquido, a água líquida. Só que quando a água entra no estado sólido, o gelo é um cristal de água. Ele muda a forma cristalina dele, muda a geometria da molécula. Das 3 moléculas que eu tinha aqui, observa, grudadinhas entre si, tá? Ela muda a conformação, continua com 3 moléculas, só que o desenho passa a ser diferente. Então observa, hidrogênio e oxigênio que se atrai. Olha lá, se atrai, hidrogênio e oxigênio, oxigênio e hidrogênio, hidrogênio e oxigênio se atraem pela polaridade que tem. Então se tu observar agora, as 3 moléculas são as mesmas 3 moléculas. Mas o que aconteceu? As 3, quando estão no estado sólido, tá?
Veja só, tem um espaço vazio aqui no meio, oco, que não tinha, tá? Não tinha aqui pelo desenho, se você observar, tá uma moléculinha grudadinha na outra, uma moléculinha grudadinha na outra. Agora tem um buraco aqui no meio, um vazio, tá? Tem um vazio aqui no meio. Então o que acontece com esse vazio aqui? Ele ocupava espaço por água, agora não. Então, o gelo sólido, ele é menos denso que a água. Porque de cada 3 moléculas, tem um buraco no meio que torna oco. Por isso, quando você pega uma pedra de gelo, bota numa Coca-Cola ou numa água qualquer, é uma pedra de gelo, não afunda, fica boiando. É mais leve, tá certo? Aquela história que você não deve colocar uma cerveja ou um refrigerante numa geladeira. Por que você não deve colocar? Se você pegar um copo d'água e encher, o que a gente chama até o menisco, tá? Encher aquele copo d'água, bem na boca aqui, tá? Até dobrar. Bota no congelador. No dia seguinte você vai ver, está corrido aqui, ó, gelo, formou dos lados. Ele aumentou o volume. Porque cada 3 moléculas juntas ocupam um volume. Cabem 4, 5, 6. Na hora que ela muda esse desenho, aqui tinha água, agora não tem, agora está oco. O que aconteceu com essa água? Transborda. Então, quando está aberto, não tem problema. Mas e o refrigerante? E a cerveja? Não está. Aí o perigo de estourar quando você bota dentro de um freezer, alguma coisa qualquer. Porque a água, ao congelar, aumenta o volume dela, porque tem um oco de cada 3 moléculas. Se aumentar o volume, vai pressionar a lata, ela vai inchar, a garrafa vai chorar. Por isso que os vidros hoje de água que a gente põe na geladeira, porque às vezes o cara está com pressa, bota no freezer para gelar a garrafa. Eles têm uma tampinha que ela sozinha levanta. Se a água aumentar o volume, ela empurra a tampinha e abre. Não é como antigamente, você fechava a coisa toda e podia estourar, tá? Então, essa daqui é a sinistra, ponte de hidrogênio. Mais importante, hidrogênio com FON. A dipolo permanente é semelhante, tá? Só que não tem o FON, é mais fraca. Aqui, vamos grudar aqui. Dipolo induzido ou dipolo temporário força de Long são moléculas apolares. É temporário ou induzido, quando alguém induz a aparecer os polos. Mais ou menos. Galera, as 3 ligações entre moléculas. Essa que é o quente, aparece em todo lugar, tá? Porque é aquela história, cara. Por que a molécula é polar? Já parou para pensar? Porque oxigênio é um gás, hidrogênio é um gás. Por que a água é líquida? Porque elas se grudaram devido à polaridade das moléculas. Se grudaram, ficou uma perto da outra. Tão juntinha que você não vê uma separada da outra. Tá tudo juntinho, tu não vê. Tá? Quando você chega num lago qualquer, no interior onde a água é mais ou menos parada, você vê aranha andando em cima da água, mosquitão andando em cima da água, porque forma uma película em cima da água. Porque uma molécula fica bem grudada, bem intimamente grudada na outra. Certo? Importantíssimas ligações de hidrogênio. Vocês vão ver em proteína, aminoácidos, essa coisa toda, ligações de hidrogênio. Falou, galera?